Olá, alunos de terceiros anos. Sejam bem-vindos, então, para mais uma videoaula de Sociologia. E a proposta dessa semana é a gente fazer já a introdução, né, o cronograma de conteúdos do terceiro bimestre de Sociologia. Então, a gente percebe que a gente deixa para trás, né, o segundo bimestre, né, já consolidamos ele, e agora, nesta semana, a gente começa aí um novo ciclo que eu denomino de terceiro bimestre, né? Uma nova oportunidade aí de aprofundar um pouco mais a sociologia. Então, nesse terceiro bimestre, a gente tem como título esse seguinte tema, né? Essa temática. Qual é a organização política do Estado brasileiro, né? Aqui eu começo a aula com uma imagem aí da Praça dos Três Poderes, né? Que seria essa figura icônica que representa a política do nosso país, né? Mas logo em seguida a gente já começa a entender um pouquinho mais o que seria essa ideia de Estado, né? Então, para a gente ter uma introdução, né, e refletir um pouco mais sobre esse terceiro bimestre, a gente vai pensar nessa aula um pouco sobre o que é Estado, né? Observe então dois mapas que vai estar aí na atividade de vocês e você vai ter que definir, detectar quais a que territórios eles se referem, esses dois mapas, né? E depois qual deles, dos dois mapas, pode ser chamado de estado e o outro não. E por quê? Então a gente vai poder pensar um pouquinho e se localizar por meio de mapas, mas ao mesmo tempo refletindo a ideia de política, né, no conceito de estado, né? O que é estado e qual a representação política que o estado tem, né? Aí nos vem essa reflexão. Você sabe a resposta, né, da pergunta acima? Né? Qual deles é Estado e quais territórios se referem a esses mapas? Depois, paira alguma dúvida ou não sabe mesmo sobre quais são os territórios e qual o significado de cada um? Pesquise nos livros didáticos que você tem disponíveis, né? Não apenas no de Sociologia, já que estamos falando de mapa, pode ser também de Geografia, que vocês têm aí uma atividade já interdisciplinar, né? Através dos livros de Geografia, tem mapas, tem gravuras e figuras que também ajudam vocês a ter uma noção, um entendimento. E depois, uma vez vendo lá, pesquisando no livro didático, você pode tomar nota, ou seja, anote no seu caderno as informações, para poder depois conseguir responder a atividade dessa semana. Agora, aprofunde um pouco mais o entendimento dessa palavra, no caso, Estado, né? A definição é capaz de caracterizar politicamente o Brasil e demais países? De certa forma, sim, né? Se a gente pensar que cada país, cada território, ele tem um mapa e ele tem estados que o governam, que o administram de forma política. Então a gente vai estar estudando justamente isso. Caso você discorde ou concorde dentro dos seus estudos, você vai relatar, né, através de argumento com base na sua pesquisa, nos livros didáticos aí, ou por meio da própria consulta da internet, fazendo essa pesquisa. Aí, no caso, consultar a internet, se for possível, ou seja, se você tiver acesso fácil à internet. Se não, fica mais no livro didático, né? Orientação da atividade, então. Aí, nessa semana, a gente vai poder pesquisar um pouco mais sobre a palavra Estado, o que ele representa, o que ele significa. E também a gente vai poder discutir um pouco mais sobre essa questão que eu achei bem pertinente aí para a introdução do terceiro bimestre aí, né? Justamente a gente pensar um pouquinho, será que nós sabemos, ou você, aluno, sabe, quais os nomes o Brasil já teve ao longo da história da sociedade? Que nome o Brasil já levou até se tornar Brasil, né? Então a gente pensar um pouco também nessa evolução social do nome Brasil. O que seria, de certa forma, o papel político de um Estado, o que ele representa, né? E aí a gente vai poder pesquisar um pouco melhor, entender e ter então essa introdução desse terceiro bimestre. Então, desde já agradeço a atenção de vocês, né? E espero que a gente tenha uma boa caminhada agora nesse terceiro bimestre que está iniciando. Tchau, tchau e até a próxima.